telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB a Notícia e hoje o meu entrevistado é o professor Luiz Henrique Avelino, que é professor do curso de Ciências Contábeis do IESB Prevê, nas disciplinas de Contabilidade Ambiental, Contabilidade das Instituições Financeiras e Contabilidade das Organizações Não Governamentais. Tudo bem, Luiz Henrique? Tudo bem, Said. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, viu? O prazer é todo nosso. Luiz, quando fala de contabilidade ambiental, né, certo? Hoje está em evidência as questões ambientais, né? E fala-se muito, que nem no caso aqui da nossa cidade, das compensações diárias, né? Como que funciona isso na contabilidade? É tudo realmente contabilizado? Bom, a princípio, né, se uma empresa ela tem como intervenção dentro do meio ambiente, ela tem que fazer a contabilização. Existe uma norma do Conselho de Contabilidade, da Federação de Contabilidade, que deve ser feita essa contabilização. Essa contabilização você tem que ter dois princípios. O primeiro princípio é se você está degradando a natureza ou o meio ambiente. Essa questão de degradar o meio ambiente, então você vai estar fazendo alguma correção, alguma compensação posterior ao realizado. Isso na contabilidade é dado como um valor que você contabiliza no passivo. Então é uma dívida que você tem, é uma obrigação que você tem com o meio ambiente que você vai transformar isso em recursos financeiros da própria empresa. Então, no caso, isso é de uma empresa que provocou alguma degradação, foi autuada, no caso pela CETESB, né? Exatamente. Pelo órgão responsável. Exatamente. E aí, em função disso, ela vai ter que fazer a recuperação. Exatamente, é isso aí. Ela tem que fazer a recuperação, além da multa, né, que você contabiliza no seu passivo, a multa. Sim. Essa recuperação também é dado como uma obrigação que você tem com a natureza, com o meio ambiente, melhor dizendo. Quando você antecipa, você faz algo que não pode até agredir o ambiente, mas você está se resguardando antes de que isso aconteça, você faz não uma recuperação, mas um projeto que isso não vá degradar a natureza, o meio ambiente, você pode se beneficiar disso colocando isso no seu ativo. No ativo permanente, né, em seus investimentos. Se for um ativo imobilizado, você pode utilizá-los até desse ativo imobilizado na depreciação, no caso, empresa de lucro real, né, que você tem um menor índice sobre o lucro líquido dela. Mas isso funciona assim, Luiz, para todas as empresas? Vamos pegar, por exemplo, Bauru, no caso das empresas que estão instaladas no distrito industrial, né, no mais tradicional, certo? Ali no final da Avenida Rodrigues Alves, se elas estiverem, por exemplo, poluindo lá o Rio Bauru, jogando efluentes aí, né, químicos, etc., certo, no Rio Bauru, certo? Se forem autuadas, vão ter que fazer essa contabilização, né? Ou então se forem empresas que, por exemplo, já fazem um projeto para evitar já jogar esses efluentes químicos, etc., né? Já saneado, ela também, então, tem esse benefício, vamos dizer assim. É como se fosse o benefício de você mostrar o seu balanço patrimonial a terceiros, bancos, organizações internacionais, sim, que vai verificar, opa, essa empresa, ela tem uma preocupação com o meio ambiente. Sim. Então, ela tem um benefício numa concorrência ou de um fornecedor, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, quando ela tem um projeto, esse projeto é analisado pela CETESB, pelos órgãos competentes, sim, e verificam, realmente ela polui, mas antes que isso chegue à natureza, isso tem um projeto que não deixa... Um tratamento. Um tratamento que não deixa isso atingir o meio ambiente local, né? Ou mesmo, assim, da região, quando é o caso dos rios, né? Que isso vai surgindo por outros rios também, né? Sim. E a degradação de solo também. E é corriqueiro isso hoje, né, Luiz, dos bancos, dos organismos aí financiadores, né, verificarem se é uma empresa socialmente responsável ou ambientalmente responsável ou não, né? Exatamente. Na hora de liberar um crédito. Exato, principalmente se foram aqueles créditos FINAME liberados pelo BNDES. Sim. Certo? Existe até a exigência do balanço
patrimonial social. Sim. Que não só a parte do meio ambiente, mas números de empregados, empregados com nível superior, a nível médio, tem todo um balanço social que é apresentado junto ao BNDES para que você tenha recursos. Fala um pouquinho mais então, o que é esse balanço social para nós? O balanço social, ele demonstra a sua receita, o seu retorno, e além desse valor financeiro, ele demonstra ali quantidade de funcionários, funcionários demitidos, funcionários admitidos no período, funcionários negros, funcionários mulheres, mulheres em cargo de chefia, mais alguns detalhes que falam lá sobre o menor, a diferença do menor para o maior salário. A questão também de cota para deficiente. Cota, né? Para deficiente, e a questão ambiental também, qual é o investimento que ele tem em questões ambientais. Sim. Ou não pode ser investimento assim direto, mas ele pode patrocinar alguma empresa que está ligada diretamente com o meio ambiente. Então, praticamente o balanço social é isso aí, você mostrar a parte social da empresa, ao financeiro, né, que é a receita, o retorno sobre o investimento, e depois essa parte social que eu acabei de explicar. Então, além do balanço contábil, tem que apresentar também esse balanço social, balanço social, né, que vai ser analisado para saber se a empresa é socialmente responsável, exatamente, ambientalmente responsável, para poder liberar então os recursos. Exatamente, assim como empresas, né, da comunidade europeia verificam muito isso, né, em questão principalmente empresas do ramo de alimentação, né? Sim. Eles verificam essa parte toda social, de meio ambiente, se tem as devidas autorizações sanitárias, né, para poder ou comprar, né, ou fornecer dessas empresas daqui de Bauru, da região. Da região, né? Agora, quando a empresa faz, assim, Luiz, um investimento muito forte, né, nessa área ambiental, certo? Isso aí aparece no balanço dela de que forma? É patrimônio, né? De que forma se contabiliza isso? Por exemplo, uma empresa que faz aí um reflorestamento, né? Certo? Que ela detém uma área e resolve fazer um reflorestamento, isso favorece em que a empresa no balanço? O que acontece é o seguinte, ela vai contabilizar no seu ativo permanente a área em si como o patrimônio, certo? Sim. Imobilizado. O reflorestamento, ela coloca como reflorestamento mesmo, assim, como se fosse um bem que ela tem. No caso do reflorestamento, se ela for utilizar disso futuramente, ela pode até se compensar no caso de exaustão, né? Porque eu estou fazendo a exploração desse bem. Agora, o caso, quando você tem um reflorestamento e a empresa tem alguma visão sobre se compensar disso aí por algum evento que ela vai fazer, ou alguém, ou o trem queira fazer algum evento que vá haver uma intervenção no meio ambiente, que isso pode ser prejudicial, vamos resumindo, o crédito de carbono. Sim. Certo? Então, já ia, inclusive, lhe perguntar, após essa questão, sobre o carbono 14, né? Então, quando você tem esse reflorestamento, você faz, como a gente diz, sequestra o carbono, né? Transforma isso em oxigênio, transforma em área limpa, né? Como é que diz? Em oxigênio, né? Isto, alguns países exigem que você tenha cotas de poluição. Quando você ultrapassa essa cota, você tem que se compensar de alguma maneira. E o que países desenvolvidos têm feito? Tem procurado países em desenvolvimento ou países que não estão tão assim desenvolvidos, que tenham essa parte de reflorestamento, que eles possam comprar esse crédito de carbono, que é o sequestro de carbono, em contrapartida daquilo que ele está poluindo na região dele. Então isso tornou-se uma moeda até no mercado, né? Alguém tem lá um espaço, né, para fazer essa plantação, esse reflorestamento, ou faz já pensando que, ó, eu tenho isso, eu posso te vender tanto de crédito de carbono. Então essas empresas podem captar esses recursos dessa maneira. Sabe que é difícil assim para a gente entender, né, Luiz? Sequestro de carbono. Como é que você sequestra o carbono, né? Certo? Como que você poderia colocar isso assim para o telespectador? Vamos ver um exemplo de como que isso se torna uma moeda no mercado.
Olha, isso se torna uma moeda no mercado diante das leis de cada país ou de cada setor, certo? Sim. Seria uma compensação. Na Europa, por conta do Acordo de Quioto, né? Alguns países têm um percentual de diminuição da poluição Sim. até 2020, alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Países que não estão conseguindo fazer diminuir a poluição ou a emissão de poluentes no ar, né, nesses países, eles estão procurando alguns países, tá, que tenham condições de fazer um florestamento, um reflorestamento, que ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o nível de oxigênio por causa do que eu falo sequestro de carbono, que é a fotossíntese, né, que a gente estudava lá no ginásio. Ele sequestra o carbono e transforma em oxigênio. Sim. Então, aquela região tem um ar melhor do que em outra região. Essa condição que foi feita, ele pode transformar isso em dinheiro, né, em moeda, em contrapartida daquele país que não conseguiu chegar naqueles 20% de redução que eles têm que fazer. Então, é uma compensação que o país que tem condições, que não está poluindo tanto, né, porque poluição existe a qualquer momento, mas tem os níveis, né, que tem um nível suportável de poluição contra os países que estão com nível muito superior a esses dados. Então, é essa compensação. Como se faz isso? Eu fiz um certo investimento naquele reflorestamento. Sim. E preciso saber dar valor àquilo. Certo. Se eu fosse vender como madeira, como lenha, né, e além de prejudicar o meio ambiente, porque vai ser queimado isso aí, eu teria um valor por aquilo. Mas eu não estou fazendo isso. Está mantendo ali, estou mantendo ali, preservando. Então, quanto custa isso? Custa X? Então, esse X eu vou compensar, eu vou vender. Então, esse país ou então virou um comércio até desse carbono, né? Exatamente. Recentemente, não tão recente, mas cerca de 3 ou 4 anos, uma empresa investiu na cidade de São Paulo num lixão, transformou no gás butano, né? Gás metano, e foi vendido na Bolsa de Valores, um país da Europa, Dinamarca, se eu não me engano, é um país nórdico ali. Isso. Comprou e faz a compensação dos países. Nem ele tanto é o poluente, mas os países da Europa que são poluentes, ele faz a compensação que esse gás que é liberado, né, pelo lixo, pelo lixão, ele faz essa compensação, porque o lixo, esse gás que é retirado lá nesse lixão, é transformado em energia. Sim. Então, isso que eu ia lhe perguntar até, Luiz, né, aproveitando, no caso de uma empresa que utiliza outras fontes de energia, energias alternativas, no caso energia solar, energia eólica, também ela pode contabilizar isso a seu favor? Pode contabilizar a seu favor, porque ela está deixando de utilizar a energia hidrelétrica, né, que existe um fator ambiental sobre ela, e utilizando de energias alternativas que não agridem ao meio ambiente. Que no caso da energia solar é só você ter o projeto das placas solares, você utiliza 100% de energia livre de poluição, né, de agressão ao meio ambiente. A eólica também, no caso dos ventos, né? Sim, a solar, por sinal, pouco utilizada ainda no Brasil, né? Muito pouco agora utilizada. Que o governo está aí com um projeto das casas populares, da Minha Casa Minha Vida. Casa Minha Vida, com toda a movimentada energia solar praticamente, né? Exatamente. Essa aí é uma das razões, né, do projeto do governo federal, para que, juntamente com as empresas hidrelétricas também, a título de informação, né, essas casas, ela tem a energia solar para os chuveiros. Sim. Você sabe que o chuveiro consome 35% a 40%. É o que mais para consome. os chuveiros nessas casas, né? Então, reduz o consumo de energia, né, dessas famílias, né? Sim. E, consequentemente, reduz também o poder, o valor da fatura, né, para eles, e dão condições de eles não só pagarem as prestações, como também pagarem as suas contas de luz, de energia. Luiz, e com relação às organizações não governamentais, as ONGs, né, elas têm se proliferado
no país, né? Hoje você ouve, mesmo aqui na nossa cidade e região, você tem várias ONGs aqui atuando, né? Certo? Umas já de pequeno porte, outras já de porte maior, com atuações importantes junto à comunidade, né? Como que funciona? É uma contabilidade diferente a contabilização das ONGs? Não, ela é um pouco diferente porque passa a ser, começa o princípio da sua Constituição, através de uma ata, né? Sim. Reunião de algumas pessoas que têm um objetivo, né? Qual o objetivo social daquela organização, Sim. certo? E aí a contabilização, o que diferencia é que você tem ali doações. Sim. E geralmente o que a gente chama de contribuições. Certo. Então, qual é o caixa de uma... Caixa não, né? A receita de uma ONG. São as contribuições, são os mensalistas, aqueles que todo mês pagam um determinado valor, e as doações. Sim. As doações, você tem dois tipos de doações. Você tem a doação voluntária e a doação com restrição. O que é doação com restrição? Eu só dou determinado valor se você fizer, um exemplo, uma sede social com um campo de futebol lá, com uma quadra poliesportiva. Então você só vai poder utilizar aquele dinheiro naquilo. Você não pode utilizar aquele dinheiro para folha de pagamento, para pagamento de água, luz, telefone, essas coisas. Somente para a sede social com uma quadra poliesportiva. Carimbado, no caso. Carimbado. Então você tem que saber contabilizar isso no seu ativo, esse recebimento, em contrapartida no seu passivo, onde você está sendo investimento. As doações livres, aí você, é lógico, ia falar assim, faz o que quiser, não, né? Dentro do objetivo social da empresa, da ONG, você faz os investimentos que você acha necessário. Você pode, uma questão, não sei se você ia perguntar isso, mas já vou adiantando. Sim. É questão de salário. Tanto os diretores como ser funcionário podem ter salários. Sim. Só que ele tem que demonstrar de onde vem essa receita. Certo. Certo? E por que eu tenho tantos funcionários? Então, eu preciso de alguns funcionários para manter a limpeza, ou para atender a população nesse sentido. Então, essas pessoas podem ter salário. Sim. Então, a contabilização das ONGs se resume nisso, eu saber as doações se são com restrições ou não. Sim. E se vem através das contribuições. Os meus investimentos, vamos dizer, minhas despesas ou os meus investimentos têm que estar ligados ao objetivo social da ONG, ou, no caso aí que eu expliquei, no caso de funcionários ou diretores que têm direito ao recurso. Certo? Mas aí, Luiz, normalmente, né, muita gente fala assim, vou abrir uma ONG e tal, né? Não é bem assim, não é um negócio tão simples, né, de abrir uma ONG. E as responsabilidades também são muito grandes. Mas quem é que controla essas ONGs, né? Quem é que fiscaliza as organizações não governamentais para saber se realmente elas estão dando o destino certo às contribuições ou às doações? Tá, existe uma ONG, ela geralmente ela tem que se fazer por um cadastro, ela faz todo o contrato, a ata, né, de constituição, e tem que ter uma aprovação no Ministério da Justiça. Sim. A partir do Ministério da Justiça deu aprovação, ela tem um CNPJ. A partir daí, ela pode estar se cadastrando na OCIP. O que é a OCIP? A Organização Social das Entidades de Interesse Público, Civil de Interesse Público. Sim. Certo? São essas OCIPs, né, essa organização que fiscaliza as ONGs. Da onde está vindo o recurso, para onde está indo o recurso. Por isso que eu falei, pode ter funcionário? Pode. Desde que o funcionário esteja ligado diretamente à atividade social que a empresa desenvolve. Não posso pôr lá uma pessoa que não tem nenhum conhecimento ou está lá por lá só para tirar os seus recursos. Então, essa organização, o que a gente chama de OCIP, né, abreviando, ela que faz a fiscalização, além do Ministério da Justiça. E quando existe uma ONG, no caso, vamos falar de Bauru, existe também o Ministério Público que verifica se os recursos. Por que Ministério Público? A partir do momento que você tem um cadastro com as OCIPs, você pode fazer o que a gente chama de contrato de parceria.
Porque o princípio da ONG é o seguinte, é atuar onde o governo não consegue atuar, não consegue chegar. Certo? Então o que eu faço? Faço um convênio, uma parceria, chama contrato de parceria com o governo, seja federal, estadual ou municipal, que destina recursos para essa ONG atuar naquele objetivo social que ela pretende atuar, né? Então, essa é o CIP que faz a fiscalização. Além de fazer fiscalização, você tem que apresentar ao Ministério da Justiça o balanço, que é o balanço social, que eu já expliquei, a relação de receitas e despesas, o patrimônio em relação de receitas e despesas você tem que apresentar. E outras demonstrações contábeis, se assim forem exigidas. Que nem o DRE, né? Você tem que apresentar também. Quer dizer, o normal da área contábil. O normal de uma área contábil só que você vai apresentar isso diretamente a um setor ligado ao Ministério da Justiça. Certo. E existe até uma espécie de curadoria, né? Que também está voltada para essas organizações, né? E nós temos, na verdade, aqui no Brasil, 3 tipos de organizações, né? Que seria as não governamentais, né? Como você citou, as OCIPs, que já estão num outro patamar, né? E as OSs, né? Que são as organizações sociais. Exatamente. Certo? Então, uma ONG ela pode virar uma OCIP, não é isso? Desde que seja certificado pelo Ministério da Justiça. A mesma coisa a organização social, né? Exatamente. Eu digo assim que está muito em moda isso porque a área da saúde, por exemplo, aqui em Bauru, né? Estão aí criando uma fundação, que é uma outra espécie também, né? Outra espécie. De organização de interesse social, vamos dizer assim. De interesse social, de terceiro setor, que eles chamam, de terceiro setor, né? Então, e também o governo do estado, né? Utilizando as organizações sociais para administrar os hospitais, né? Exatamente. Da rede pública, né? Certo? E então surge essa discussão, né, Luiz? Quem é que fiscaliza isso? Como que é contabilizado? Se a contabilidade é a contabilidade como as outras, né? Certo? Se tem alguma diferenciação, mas existe, como você colocou, essa fiscalização, né? Existe sim a fiscalização e a contabilidade, assim, principalmente da origem do recurso. Sim. Porque quando você não é uma organização, né, do segundo setor, que você não gera venda e tal, então sua receita é das vendas. Sim. No caso do terceiro setor, você depende de recursos de terceiros, né? Seja do governo, seja da própria sociedade. Então eu preciso saber de onde existe esse recurso, questão de lavagem de dinheiro, né? Da onde vem esse recurso. E para onde vai esse recurso? Quando eu falo para onde vai esse recurso, que nem você falou da área da saúde, esse recurso tem que ser investido totalmente na área da saúde daquela instituição. Sim. Tem folha de pagamento? Tem alguns tributos? Tem, mas decorrente do quê? Do serviço prestado para a área de saúde. E tem fundações, né? Organizações não governamentais, tem na área de esportes, tem na área de cultura, tem na área do meio ambiente. Exato, né? Então é bom que a gente deixe isso bem claro, que é o chamado terceiro setor, né? Exatamente. Ou seja, o primeiro setor é o governo, isto. Né? O segundo setor são as empresas devidamente organizadas, exatamente. Né? E o terceiro setor, aí entram as fundações, né? As organizações sociais, as OCIPs, né? As organizações não governamentais. Exatamente. É isso, Luiz? Exatamente. E esse terceiro setor, aqui no Brasil, em relação a países como a Europa, Estados Unidos, ele é ínfimo ainda, né, Luiz? Muito pequeno, e, inclusive assim, de conhecimento de entidades, né, do segundo setor que pode contribuir, né, principalmente as empresas do lucro real. Sim. Né, elas podem contribuir, que tem um patamar de 4% de desconto no imposto de renda para você fazer isto, né? As grandes, claro, têm esse conhecimento, já usufruem, né? Então, usufruem. Por exemplo, bancos, né? Os bancos, os bancos já possuem as suas próprias organizações, suas fundações, né? Normalmente são fundações, né? São fundações. Né? E na Europa, né? Ele é muito forte, essas organizações, principalmente na questão de meio ambiente, né, e na questão social,
de desenvolvimento social de regiões que não estão tão desenvolvidas, né? Sim. Então essas ONGs interferem nesses setores, é aquilo que eu falei, substituir o governo onde não pode chegar. Sim. E elas, pela parceria que tem o governo, porque o governo fala assim, ó, se você administra bem tal recurso, faça isso para mim. Sim. Certo? Então na Europa ela é muito grande, existem organizações não governamentais com poder de arrecadação de contribuições e doações maiores que muitas empresas aí de grande porte. E algumas, inclusive, europeias atuando no Brasil, né? Atuam, tem bastante europeias que atuam no Brasil. Na Amazônia, principalmente. Na Amazônia, né? na Mata Atlântica, né? Na questão do desenvolvimento social, do desfavelamento, a questão da alfabetização da população mais distante, que nem se falou Amazônia, Mato Grosso, a parte mais social mesmo, social, né? Da empresa. Luiz, para a gente finalizar, e com relação à bancária, a antiga contabilidade bancária, hoje denominada contabilidade das instituições financeiras, né? Com essa informatização toda, certo? Caixa eletrônico, tudo, não mudou nada, continua a mesma coisa, né? A contabilidade lá atrás continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não alterou nada. Não alterou nada. Existe sim uma evolução, né? Desde do Acordo de Basileia, né? Da responsabilidade do patrimônio, né? Existe uma evolução. Para o Brasil, em termos de fiscalização, a partir de 94, com a implantação do real, que houve, o Banco Central está mais atuante, tanto é que alguns bancos hoje são pegos de surpresa, né, da informação do Banco Central, dizendo, ó, vou fazer uma intervenção por causa disso, né? Sim. Porque a contabilidade também se informatizou. Então, mais fácil do Banco Central fiscalizar. Mais fácil do Banco Central fiscalizar. Saber o que está acontecendo lá dentro, né? Exatamente. E hoje existe uma regra do Banco Central, né, uma norma, né, na realidade é uma norma, que é as provisões para crédito de liquidação duvidosa. Isso os bancos têm que seguir à risca, isso aí, né, e demonstra a qualidade do crédito do banco. Que hoje, muitos bancos, ele tem o poder de captação e o poder do crédito no mercado, certo? Só que se ele não estiver recebendo, ele não tem como retornar ao seu fornecedor, né? Aquele que lhe forneceu o dinheiro. Então o Banco Central se preocupa nisso e tem algumas regras, então, como você classificar a cada empréstimo que você fizer, como você classifica. Se é um cliente, vamos colocar numa linguajar popular, um top, né, que você não vai ter nenhum risco assim, pequeno risco com ele, porque deu uma garantia da própria fábrica, deu uma garantia do imóvel, do dono, alguma coisa. E tem aqueles riscos grandes, que é o caso do cheque especial, né, que você só assina um contrato e o banco fica à mercê de você ser um bom pagador ou não. Então, essa provisão para crédito de liquidação duvidosa ajudou muito a evolução dos bancos, né, depois de 94, e os acordos que tem sobre o patrimônio dos bancos. Mais ou menos como essa classificação de risco aí que tá dando essa polêmica. Mais ou menos essa classificação dos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Foi rebaixado uma letrinha, um maisinho, isso, né? Uma letrinha. Começa do A mesmo, vai até a letra G, exato. No caso do banco. E aí a coisa está complicando tudo. Hoje as bolsas aí despencaram, né? Por conta disso. Tá por conta disso, por conta mais muito assim, dessa situação de como vamos reagir a partir de hoje para amanhã, né, para o futuro, como nós vamos reagir. Então, com a informatização acabou evoluindo e hoje os bancos estão mais suscetíveis, vamos dizer assim, ao controle dos bancos centrais, né? Estão bem mais suscetíveis. É atuante mesmo a fiscalização do Banco Central. Tá ótimo, então eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao professor Luiz Henrique Avelino, professor do curso de Ciências Contábeis do IES-Prever, professor das cadeiras de contabilidade ambiental, contabilidade das organizações não governamentais e contabilidade das instituições financeiras, que veio ao nosso programa prestar esses esclarecimentos. Eu gostaria de aproveitar aqui, viu, Luiz, falar para os nossos telespectadores, né, que ainda é possível, caso você queira ingressar num dos cursos do IES-Prever, no curso de contábeis ou em outros cursos, ainda há vagas disponíveis, né, basta comparecer à secretaria da instituição, ali na Rua Bandeirantes 332, ou então
informações pelos telefones 40 09 88 10 88 11 para você ingressar num dos cursos do IES Prevê, né? Ainda há essa possibilidade, você pode ainda fazer o processo seletivo agendado, né? E ingressar nesse segundo semestre para os cursos, para os 12 cursos existentes hoje na instituição. Cursos novos, inclusive de recursos humanos, de produção publicitária, além dos cursos já existentes. Então fica aí a dica para você, telespectador, que quer fazer um curso superior, de procurar o IES Prevê. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.